Trump assinou o decreto taxando o Canadá e o México e está fazendo um charminho para poder taxar a China, está fazendo suspense, né? Mas logo depois voltou atrás com o México, diz que eles estão negociando tarifas. Foi perguntado se o Canadá pode também estar negociando. Ele disse que ninguém está fora de negociação. Sobre o México, ele busca acabar com o problema das drogas, né, que acabam chegando nos Estados Unidos, e os imigrantes ilegais. Fazendo como que ele vai fazer isso? Ele quer que o próprio México tome uma iniciativa sobre isso. Agora, com o acordo que eles estão fazendo, o México está para colocar 10 mil soldados na fronteira. Ou seja, ele vai colocar o próprio México para poder vigiar o que está saindo do país dele para poder entrar nos Estados Unidos. Isso sem os Estados Unidos ter algum custo algum com isso. Sobre o Canadá, ele disse que voltou àquela ideia de o Canadá ser um estado, né? E voltou a repetir de que os Estados Unidos não precisam de nada do Canadá, que eles têm madeiras, que eles podem construir os próprios carros. Enfim, disse que não precisa de nada, que o Canadá sendo mais um estado dos Estados Unidos, todo mundo sairia ganhando. Além disso, ele já anunciou que também quer acabar com os déficits comerciais, taxando os outros países, né, melhor do que taxar os americanos. Além disso, as drogas ilegais que entram, né? Além disso, a gente vê que ele quer a todo momento aumentar aquela sede por ser o bicho-papão dos Estados Unidos. Como assim? Durante décadas, os Estados Unidos foi chamado de xerife do mundo. Não à toa, né? Durante 1, 2, 3 décadas, os Estados Unidos tinha aí, né? Tem ainda a melhor economia do mundo, né? A mais aquecida, a mais forte, né? Ele tem aí o melhor exército, né? Ele tem aí um livre comércio, né? Tem aquele todo. Os Estados Unidos é o bicho-papão do mundo. Ele sempre foi o xerife do mundo, né? Por conta de ser um país muito invejado pelos outros. Todo mundo quer ser os Estados Unidos. Mas de um tempo para cá, os Estados Unidos têm perdido esse título, por assim dizer, né? Os BRICS tentando fazer uma moeda para substituir o dólar, a China quase batendo a economia dos Estados Unidos. Ele tem perdido esse rótulo, né? O Trump observou isso enquanto não estava na cadeira presidencial, e agora que entrou parece que ele quer retomar esse posto. Como assim? Ele taxa taxa o México, taxa o Canadá, taxa a China, diz que vai taxar o Brasil, e logo logo a gente vai falar sobre isso, né? Ele taxa e aí ele fala assim, ó, eu não preciso de nada de vocês, vocês precisam de mim, certo? Então vamos abrir uma negociação para eu poder sair com vantagem em alguma coisa, ou então vocês vão continuar com essa taxinha aí. Para se ter noção, o Canadá, ele exporta dos Estados Unidos 33% do PIB, ou seja, 33% do PIB do Canadá é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exporta aí 1%, certo? Ou seja, em uma trava no acordo comercial entre os dois saem perdendo. Mas você percebe que há uma desigualdade muito grande, 33% para 1%. O Canadá ele perde muito mais do que os Estados Unidos. E isso é para praticamente qualquer outro país que ele vá impor tarifas, que há impor sanções. Você pode ver, por exemplo, que agora ele colocou 25% em cima do México, né? Porém, logo depois o México se rendeu, disse que vai atender as demandas dele. Ele retirou por um mês as tarifas em cima do México de 25%, e aí já está colocando o México para colocar soldados na fronteira, já está colocando o México para poder controlar essa saída de drogas do país, né? Então assim, ou ele taxa, ó, tá cheio, vamos ver o que tu vai querer ou não. Eu não vou, eu posso sair, posso perder, mas não vou perder tanto quanto você. E aí o México, opa, tá bom, vou atender as suas demandas. E aí ele consegue fazer com que o país alheio faça o que ele quer com base nas tarifas, com base nas condições que ele desejar. E aí, basicamente, ele taxando, ele consegue duas coisas, né? Primeiro, ele arrecada mais para poder pagar os déficits comerciais. Segundo, ele consegue adquirir o que ele quer sem muitos esforços, com os outros países tendo que fazer por ele, sabe? Sem muitos custos, dor de cabeça. Aqui, por exemplo, você tem um exemplo muito claro com o México, né? Ou ele consegue arrecadação, né? Ou ele consegue diminuir o fluxo de drogas no país e imigrantes ilegais. Ele diminui tanto que ele vai ter que perder tempo com soldados, custo dos combustíveis, aeronaves, né? Tendo que pegar esses imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos e mandar de volta, porque o México já vai estar controlando essa fronteira. E as drogas, bom, as drogas não preciso nem dizer. Qual o problema disso tudo? O problema disso tudo é que ele não taxa os países, certo? Ele taxa as pessoas. Por quê? Porque o produto está vindo do México para os Estados Unidos, vamos botar assim, né? Não é o governo do México que paga
essa tarifa, essa diferença no preço. Aqui, por exemplo, o governo taxou os produtos da China pelos e-commerce, Shein, AliExpress, Shopee, né? E não é o governo da China que paga, é você. Porque a taxa ela repassa para a empresa, né, que tem que pagar isso ao governo, e a empresa passa isso para o produto, e quem compra os produtos? A gente, eu e você. Lá na América é a mesma coisa. O produto ele vem do México, do Canadá, o que for, né? É a empresa que tem que pagar o governo, só que esse custo ela repassa no produto, certo? E aí quem compra o produto? Os americanos. Isso também faz parte da intenção dele de proteger o mercado nacional. Porque olha só, a gente tem... Os Estados Unidos, diferente do Brasil, eles têm uma indústria, certo? Aqui no Brasil, eles taxaram os produtos de uma indústria estrangeira, de outro país, da China, sendo que a gente não tem a nossa própria indústria. Então a gente não tem para onde correr, os produtos ficam mais caros, ou a gente compra, ou a gente fica sem, né? Aí o mercado nacional, que eles dão o nome, é a Magazine Luiza, o que for, comprar lá na China e revender para a gente. Não foram eles que fabricaram. Ou seja, isso só terceirizou o movimento, só tornou mais caro. Antes da gente comprar diretamente com eles, agora alguém compra e vende para a gente, certo? Lá na América é um pouco diferente. Eles têm a indústria deles, eles são um país industrializado. Então, o produto que é do México, do Canadá, o que for, fica um pouco mais caro, automaticamente as pessoas vão optar por comprar no mercado interno, no mercado nacional, na indústria nacional, certo? Então, a importação ela tende a diminuir porque a demanda diminui. Assim, o governo ganha de duas formas, né? Ou seja, com o custo das importações, né, a taxa das importações, ou ele ganha com o mercado nacional aquecido. E aí, não preciso nem dizer, né, o mercado nacional o governo ganha. Só para deixar claro que eu não defendo isso não. Né, eu defendo que as pessoas têm que consumir pelo mais barato, independente de onde a mercadoria estiver vindo. Se está vindo da China, da Índia, do Canadá, eu não quero saber de onde está vindo. Se o produto tiver uma qualidade e um produto bom e um preço bom, eu quero consumir, eu quero melhor. Eu quero ter a possibilidade de bater preço e bater qualidade. O que tiver melhor me agradando, eu vou consumir. Mas aí a gente tem uma oportunidade nisso tudo. Como assim? O Canadá e o México, por exemplo, tinham dito anteriormente que iriam taxar em 25% os Estados Unidos de volta. Ou seja, as exportações dos Estados Unidos devem cair também. Mas com isso tudo, talvez seja uma criada oportunidade para o Brasil. Como assim? Anteriormente, o Canadá e o México já anunciaram que iriam taxar os Estados Unidos em 25% também. Né? Isso faz com que os Estados Unidos diminua suas exportações. É a mesma regra da importação. Preço mais alto, a população vai querer um produto nacional ou de outro lugar por ser mais barato. Então as exportações dos Estados Unidos devem cair, certo? Fazendo com que os produtos nacionais, fazendo com que o produto no país seja barateado a curto prazo, certo? Porque a gente vai ter uma alta oferta. A curto prazo deve tudo acontecer por causa da importação. Os produtos devem se tornar mais caros, porque muito produto, por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos importe câmera, né? Ele produza 20 câmeras por ano e tenha que importar 15. Se ele não vai mais importar 15, vai importar 7, a demanda por essas 35 câmeras se mantém, correto? Só que em vez de 35 câmeras, a gente tem aí 27, certo? Então, antes tínhamos 35 consumidores, agora temos 27. Se tem menos câmeras e mais pessoas, a disputa por essa compra fica mais acirrada. Então, o preço da câmera tende a ser elevado. Isso é uma regra para todos os produtos que a gente tem no país, certo? Na América não é diferente. Se ele está importando menos, a demanda se mantém, então o preço do produto deve ser elevado. Porém, a América eles têm uma indústria nacional, ou seja, a médio e longo prazo, essa demanda vai ser suprida pelo mercado nacional. E é a mesma coisa com as exportações. Né? A curto prazo, esse produto tende a baratear, porque vai ter mais oferta no mercado, né? Mas a médio e longo prazo, isso deve se ajustar, porque a indústria nacional deve aí mudar sua forma de produção, deve produzir menos e tudo mais. Mas os Estados Unidos não tem como produzir todo e qualquer tipo de produto que eles consomem. Nenhum país faz isso, né? Claro, eles produzem muita coisa, mas não tem como produzir tudo. Então vai acabar ficando com déficit de alguma coisa. E aí onde mantém aquele espaço vazio, não só para os Estados Unidos, para ele e para qualquer outro que faria um comércio entre eles, e ele acabou rompendo essa parceria. O Canadá, por exemplo, o México, por exemplo,
caso essa taxa de 25% se mantenha, né? Ou agora temos a notícia de que não vai se manter pelo menos um mês, né? Mas caso essa taxa se mantenha, né? As compras com os Estados Unidos devem diminuir. E aí você abre uma lacuna, abre um espaço vazio para outro atuante, um outro espertinho, e fazer um acordo com o Canadá ou com o México, por exemplo. Só você parar para pensar, se o México antes exportava um produto aos Estados Unidos 300 bilhões, né, de mercadoria, agora com essa taxa vai exportar 200, certo? E aí sobra 100 bilhões. Onde vai ficar esses 100 bilhões? Vai ser incinerado? Vai ser jogado no lixo? Claro que não. Né? Ele tende a ser vendido para outra pessoa, para outro atuante, para outro país. E é aí que abre uma lacuna, abre uma oportunidade para um espertinho. Já imaginou se esse espertinho é o Brasil? Mercado nacional esbaldando mercadoria importada, exportando, produzindo, acordo de não taxação, reindustrialização do país, produtos mais baratos ainda, placa de vídeo a R$500, celular 400, geladeira 1.500, aí a gente acordou. Aí a gente acorda. Mas pode acontecer. Se for feito da forma certa, em poucos anos a gente vira uma potência. O problema disso tudo é que os Estados Unidos já disse que deve taxar o Brasil porque o Brasil taxa muito eles. Isso é fato. O problema é que o Lula, se taxar a gente taxa eles, companheiro. Sendo que a gente já taxa eles. Então o que vai fazer? Vai taxar em 200%? Os caras? Não tem como. O que a gente deve ver por aí é o Trump taxando o Brasil, ó. Vamos negociar aí, vocês taxam muita gente, não sei o quê. E o Lula voltando atrás. Não, tá bom, vamos renovar isso aí, diminuir a taxa, não sei o quê. E a gente deve ver uma barateação dos produtos no Brasil. Assim eu espero, certo? Assim eu espero. Não tem nada confirmado a curto prazo. Tudo é volátil, o mercado é volátil, decisões das pessoas. Temos que entender que estamos lidando com pessoas, ainda mais pessoas como o Lula e o Trump, né? São totalmente voláteis, não tem como a gente saber. Mas a gente consegue ter uma noção e esperar alguma coisa, e querer alguma coisa. Nesse caso, o melhor cenário seria esse. Bom, qualquer coisa, eu volto aí dando notícia para vocês, né? Mostrando o que está acontecendo, dando minha opinião, e é isso aí. Valeu.